Boa noite a todos. Dou essa sessão por aberta. Desde já, eu já quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui e todas as nossas autoridades. Volto a palavra para o nosso senhor para falar em nome da Câmara Municipal de Vila Velha, o nosso vereador Eleussandro Matos. Convidar, então, o vereador Eleussandro Matos, que fará o seu pronunciamento representando todos os demais colegas vereadores nesta sessão solene. Estou desabituado a ver o vereador Reginaldo Loureiro como mestre de cerimônias. Eu ficava mais feliz com ele no plenário, quando era nosso colega. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, vereador Ivan Carlini, senhoras vereadoras Patrícia Crisanto, Dona Arlete, vereadora Tia Nilma, excelentíssimos senhores vereadores que comigo compõem a Câmara Municipal, excelentíssimo senhor vice-prefeito Jorge Luiz Carreta, excelentíssimo senhor prefeito Max Filho, autoridades máximas do Poder Executivo da nossa cidade. Quero saudar o secretário de Estado de Controle e Transparência, delegado federal, doutor Eugênio Ricas, que na mesa representa o governo do Estado do Espírito Santo nessa sessão. Quero saudar também a presença, representando o Ministério Público do Espírito Santo, em nome de quem saúdo todos os membros do parquê presente, doutor Josemar Moreira, subprocurador judicial. Quero saudar as autoridades militares, em nome do tenente-coronel Beato, comandante do 4º Batalhão. Quero saudar as nossas homenageadas e os nossos homenageados nessa sessão. Por recomendação do prefeito Max Filho e do presidente Ivan Carlini, eu serei breve nas minhas palavras e vou fazer um discurso lido, porque hoje é o jogo do Flamengo e eles já me recomendaram que não perca o horário. Dr. Hércules também fez o mesmo pedido, embora vascaíno, mas também hoje vai torcer para o Flamengo. Senhores, senhoras, nossa cidade, através dos seus representantes, legitimamente eleitos, e hoje, no exercício de seus mandatos, celebram de modo antecipado as festividades do aniversário de Vila Velha e do Espírito Santo. O nosso Estado começou aqui, a nossa história começou aqui. O nosso futuro promissor e o nosso destino coletivo de sucesso serão a partir do povo de Vila Velha, certamente. Vivendo, como vivemos nos dias atuais, momentos de muitos conflitos, de muita turbulência política, econômica e social, julgo importante agradecer aos meus pares pela enorme generosidade que me permitiram a oportunidade de me manifestar nessa noite em nome de cada uma e de cada um dos meus colegas. De olho do olhar de cada vereadora e de cada vereador, eu tenho certeza que sairão as palavras de aprovação ao que ora iniciarei. Primeiramente, cumpro ressaltar as escolhas detidas, acuradas e cuidadosas do nome de cada uma e de cada um dos homenageados e homenageadas dessa noite, tanto com as medalhas de suas áreas de trabalho, quanto com a outorga da cidadania formal vilavelhense. Nos dias atuais, Vila Velha, como o resto do Brasil, acompanha perplexa, atônita e preocupada o futuro, o desenrolar dos destinos da nossa nação. Nas décadas de 60 e 70 do século passado, os movimentos organizados brasileiros e os políticos progressistas lutavam pelo restabelecimento da ordem democrática, pela devolução do poder político ao povo, pelo restabelecimento das liberdades individuais e das garantias fundamentais, pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e por eleições livres e diretas para todos os cargos, em todos os níveis da federação, inclusive para presidente da República. Foram mais de 2 décadas de ditadura militar, foram mais de 2 décadas de luta em favor do restabelecimento da democracia no Brasil,
até que na década de 80, precisamente em 1987, foi realizada a aspiração nacional com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que terminou com a promulgação da Carta Magna Constituição Cidadã, no dia 5 de outubro de 1988. Em 89, o povo voltou às urnas e voltou a ter o direito de eleger um presidente da República. Entretanto, daquela oportunidade em diante, dias em que a nação festejava, se transformaram em objeto de disputas partidárias, ideológicas, pessoais, entre agentes políticos que se subordinaram a agentes econômicos que atuaram no submundo da atividade política. Inicia-se a produção de partidos e candidatos que colocavam disputas fraticidas para surgirem pelas mãos dos marqueteiros, para cuidar das campanhas de parlamentares que não sabiam legislar, que não sabiam usar da palavra para defender o povo, para cuidar de campanhas de gestores que, se é que assim possam ser chamados, eram bancados por grupos econômicos, inclusive banqueiros, empreiteiros, empresários multinacionais, que tomaram de assalto o Estado brasileiro. Nos 3 entes federais, nos municípios, nos estados e na União, sem cerimônias ideológicas, vivíamos e vivemos o vale-tudo da política, reputações destruídas pelas artimanhas dos hábeis marqueteiros, de boas reputações, de boas relações com os donos de veículos de comunicação, que viviam e vivem ao sabor do dinheiro público através dos anúncios. A população assiste perplexa através da bem-vinda Operação Lava Jato, investigações feitas pelo Ministério Público, a partir dos poderes que lhe foram conferidos pela Constituição atual. O Ministério Público, que é guardião da sociedade, é fiscal da lei, com apoio e suporte de um novo poder judiciário que emerge de juízes de primeira e segunda instância, livres, de bons costumes, e que fazem justiça de modo indistinta, sem olhar a cara, sem olhar a cor da pele, sem olhar a situação econômica do cidadão que bate às portas do judiciário. Resta ainda aos tribunais superiores passarem por um processo de mudança que possa levar o judiciário a ter a abolição de suas atividades, sem as interferências das indicações políticas, pois as portas de ingresso para os que desejam se tornarem servidores públicos são apenas 2. A de entrada no serviço público por meio do concurso público, para aqueles que desejam seguir carreira como servidores do povo, ou a entrada que nós, vereadores, que aqueles que detêm mandato, obrigatoriamente são obrigados a submeter, que é a vontade livre e soberana da consciência da população. Eis aqui, senhores, uma Câmara Municipal reunida, com uma significativa presença feminina. São 3 vereadoras que vieram há pouco, pelas mãos do povo, honradas pelo povo de Vila Velha, Dona Arlete, Patrícia Crisanto e Tia Nilma, para quem eu peço uma salva de palmas por uma Câmara que antes era apenas preenchida por homens. Vale ressaltar, senhores, aqui a figura do presidente de nossa casa, um homem simples, um homem humilde, um trabalhador, um homem honrado, um chefe de família exemplar, um colega exemplar, que no ambiente do plenário sabe respeitar a todas as manifestações diferentes, de modo altivo, de modo honrado e de modo respeitoso. Cabe falar o trabalho extraordinário que esta Câmara se transformou para a realidade de Vila Velha e para a realidade do país. Nos últimos 8 anos, sob a presidência do vereador Ivan Carlini, foram cerca de 16 milhões de reais que eram de propriedade do orçamento da Câmara, devolvidos, que viraram escolas, que viraram unidades de saúde, que foram revertidos em melhorias salariais para os servidores municipais. Esse é o tipo de gestão que os vereadores da Câmara vivem no dia a dia, sem a preocupação de olhar para dentro
podendo estar ao lado do povo nas nossas atividades diárias. Nos tempos atuais de improbidade, nos tempos atuais de gestões desidiosas, de gestões desastrosas pelo país afora, onde todos os políticos são postos no mesmo saco, são postos no baixo patamar de avaliação da opinião pública. Esta Câmara, através de seu presidente, de sua mesa diretora, de todos os vereadores e vereadoras, eu posso afirmar com toda a tranquilidade, são um exemplo de respeito à coisa pública aqui em Vila Velha, esse exemplo que há de ecoar pelo Estado e pelo país de uma forma indistinta nos mais de 5.500 municípios brasileiros, vereador Ivan. Eu faço votos de que isso se torne realidade. A Câmara de Vila Velha hoje é um exemplo de transparência, secretário Eugênio Ricas. Todos os nossos atos, os discursos dos vereadores são disponibilizados no ambiente de internet, no site da Câmara Municipal. Todas as atividades parlamentares, as viagens dos vereadores, as diárias dos vereadores, de modo transparente, digno, honesto e honrado, a mesa diretora, que merece ser louvada e merece ser aplaudida, coloca à disposição, de forma indistinta, de todo o povo de Vila Velha. Nós temos uma casa que é parceira do Ministério Público, que caminha ao lado da instituição ministerial, fiscalizadora, guardiã da sociedade, fiscal da lei, e temos muito orgulho dessa relação estreita que o presidente Ivan inaugurou e que todos nós abraçamos. Sempre presente, sempre aberta a todos os necessitados de nossa cidade, a Câmara apresentou-se através de seus representantes, aberta ao povo como sempre esteve. Esta Câmara de Vila Velha deu um passo ainda mais ousado nesta semana, pelas mãos do nosso presidente, simplificando os projetos de lei de iniciativa popular como forma de fortalecer a cidadania, como forma de dar voz e vez às pessoas que desejam participar do processo de construção do futuro da nossa cidade. Senhoras homenageadas, senhores homenageados, é com muito prazer que lhes trazemos aqui ao plenário de nossa Casa de Leis, ao nosso meio, e lhes dizemos que a razão de lhes prestarmos as justas homenagens dessa noite se dão por conta de vossos compromissos éticos, de vossos compromissos morais, de vossos compromissos de construir uma sociedade de homens e mulheres livres, dignos e totalmente possíveis de serem chamados e serem enxergados como filhas e filhas de Deus. Aqui neste parlamento, as homenagens foram menores do que as possibilidades de escolhermos homenageados, porque os vereadores e as vereadoras fizeram as escolhas de vossas excelências, de forma muito criteriosa, com muito zelo, com muito respeito. Desejamos que o país se recupere. Para encerrar a nossa fala, desejamos todos nós, vereadores dessa Casa de Leis, que o país se recupere, que a credibilidade política seja restaurada, que o nosso exemplo, o exemplo dessa Casa de Leis, possa ecoar por todo o Brasil, para que seja restaurada a credibilidade perdida pelos partidos políticos, a credibilidade perdida pelas instituições por parte do cidadão sacrificado, que paga a maior carga tributária do planeta, cidadão que não tem a contraprestação por parte dos entes públicos de serviços à altura de sua dignidade. O povo é o patrão do cidadão. E aqui, senhor presidente, encerro a minha frase, encerro pegando um pedaço da frase do estadista ex-presidente Getúlio Vargas. Ele cunhou a expressão de que o povo, de quem ele foi escravo, não seja mais escravo de ninguém. Eu, senhor presidente, faço adaptação nesta noite para cumprimentar a cada pessoa, para cada mulher, cada homem, cada criança aqui presente.
digo que cada cidadão, que cada cidadã a quem nós, vereadores e vereadoras, sirvamos, não possa ser escravo da corrupção, da má gestão, não possa ser escravo das pessoas que se apropriam para projetos partidários do poder, que se apropriam em nome em favor do de projetos políticos, partidários e de patrimonialismo, para que nós tenhamos um Estado que seja apenas um ente prestador de serviço a uma gente justa, a uma gente digna, a uma gente honrada, que é a gente de Vila Velha, a gente capixaba e a gente brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, e aos colegas pela oportunidade de me manifestar, que muito me honrou no meu retorno a essa casa. Boa noite.